para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Seguindo, 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas Ele, o Senhor, me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nas perseguições, nas necessidades e nas angústias, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Senhor Jesus, ajuda-nos a entender a sua palavra. Ajuda-nos a entender o que ela traz para nós nessa hora. Ajuda-nos a recebê-la com entendimento, com o coração aberto. Livra-nos de nossos próprios pré-conceitos. Livra-nos de nós mesmos nesta hora e ajuda-nos a entender esse pedacinho da Bíblia Sagrada. Se o Senhor deixou aí, é porque o Senhor deseja que o conheçamos e entendamos e passemos a viver com outros olhos as intempéries de nossas vidas. Nos abençoe. É a nossa oração no nome poderoso e forte de Jesus Cristo. Amém. Amém? Amém. Deixe-me botar você no pano de fundo desse texto da Bíblia. O apóstolo Paulo foi um homem usado por Deus para começar a igreja na cidade de Corinto. E ele escreveu algumas cartas para esta igreja, 2 delas ficaram registradas para nós. Primeira carta aos Coríntios e segunda carta aos Coríntios. Não tem nada a ver com Corinthians. Porque ao Corinthians nem escrevendo carta, text message, WhatsApp, e-mail não resolve. A única coisa que o Corinthians sabe fazer na vida é ganhar do time que ganhou ontem só. Ele plantou estas igrejas, ele ganhou aquelas pessoas para Jesus, ele as batizou, ele as abençoou de todas as formas. Mas com o passar dos anos, o apóstolo Paulo tinha uma enfermidade, ninguém sabe exatamente o que é. Alguns eruditos da Bíblia acreditam que ele tinha epilepsia e vitiligo. E por causa de muitas quedas que a epilepsia lhe causou, ele ficou muito deformado. E as manchas no seu rosto e no seu corpo o transformavam numa coisa meio monstruosa de se olhar. Tanto é que numa das cartas ele escreve: eu pensava que como monstro vocês me receberiam, mas me receberam como um anjo. Ele sabia que ele tinha esse rosto. Alguns eruditos da Bíblia, sem nunca ter ouvido a voz dele, apostam que pelo jeito que ele escreve e fala, ele tinha uma voz de taquara rachada, difícil de ouvir. São ingerências. Aqui nesse trecho da Bíblia Sagrada, ele está escrevendo uma carta para os coríntios dizendo assim: vocês não me permitem mais ir aí nesta igreja? Porque os coríntios estavam dizendo: você só vem aqui com carta de recomendação, porque a tua vida está dando tão errado, que você não entra mais aqui sem carta de recomendação dos apóstolos principais.
E ele fala: vocês são minha carta de recomendação. Vocês são minhas cartas vivas. Vocês chegaram ao Senhor por meu ministério, por quê? E olha, eu quero dizer para você do poder que Deus já revelou para mim. E quando chega neste capítulo, ele fala assim: mas sabe, eu não vou ficar me gloriando, mostrando quem eu sou para vocês. Muito pelo contrário, e aí chega no trecho que nós lemos, ele fala: até o Senhor Deus, para impedir que eu me exaltasse, por causa da grandeza das revelações que Ele já me deu, Ele mesmo, o Senhor, enviou um mensageiro de Satanás. Nós não sabemos quem é esse mensageiro de Satanás. Paulo entendeu que se originou no inferno com a permissão de Deus. Olha a loucura. Alguns eruditos pensaram que era a sogra. Não era. Porque ela é sempre uma mensageira do Senhor. Acredite. Mas ele entendeu que esse mensageiro lhe provocava um espinho na carne, que nós não sabemos o que era. Provavelmente essa epilepsia constante. Que por 3 vezes o apóstolo Paulo disse: Senhor, dá para tirar essa enfermidade de mim? Eu já orei por tanta gente, eu já orei por gente que ressuscitou, já orei por tanta gente que foi curada, e dá para me curar? E a resposta do Deus para ele foi: a minha graça te basta. E nós vamos começar a perceber que às vezes Deus cura uma mulher como Susana, e às vezes Deus separa para a glória uma outra mulher. Que às vezes Deus permite a cura no corpo, e às vezes Deus não tira a enfermidade, mas dá uma porção tão grande da graça dEle, que a pessoa consegue viver e produzir e crescer e vencer apesar da enfermidade, porquanto a graça dEle fica maior do que a dor. Mas o que é interessante aqui nesse trecho da Bíblia é que há aqui algumas dicas de ouro na palavra, que eu gostaria que você as conhecesse hoje. Dicas de ouro. Eu gostaria que você pudesse conhecer essas dicas de ouro que a palavra de Deus dá. Mas antes, deixe-me dizer, todo janeiro, todo fevereiro, finalizando hoje, nós estamos falando do propósito, a finalidade para o qual eu fui inventado por Deus. Você, antes de você existir, Deus te inventou. Antes de você existir como matéria, antes de você ser uma substância ainda informe no ventre de sua mãe, antes que o universo fosse construído por Ele, Ele já o tinha na sua mente e Ele o inventou lá longe no passado. E Ele inventou você e deu a você um propósito de vida, uma finalidade de vida, que é a finalidade para a qual Ele deseja você viva, produza, faça, ande, caminhe, avance. Mas Ele não força a barra de ninguém, Ele dá para todos nós o que nós chamamos de livre arbítrio, ou seja, a capacidade de tomar decisão. Eu posso decidir na minha vida: eu quero ser o que você planejou para mim, eu quero ser isso, ou eu posso dizer: eu vou ser o que eu quero e acabou, eu mando na minha vida. Pode. Mas é por sua conta, você está sozinho. As pessoas que falaram: Senhor, eu quero ser neste mundo que o Senhor planejou para mim, desabrocha de dentro de mim todas as potencialidades, capacidades, poder, talentos, dons, paixões que o Senhor colocou dentro de mim, faz brotar na minha vida e me põe na direção que o Senhor sempre planejou para mim. Domingo passado nós entendemos que não é porque eu estou no caminho proposto por Deus à minha vida, que eu ficarei isento do enfrentamento de dias difíceis, de situações complicadas, de dor.
O que a Bíblia vem dizer para mim hoje é que mesmo nestas situações, Deus o está capacitando, burilando, afinando, afiando, preparando para conquistar tudo aquilo que Ele tem colocado no seu coração. E há aqui 3 dicas de ouro que nos ajudarão a entender o que Deus está fazendo. Primeira dica de ouro é a dica do aperfeiçoamento. Olha o que a palavra de Deus diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que a Bíblia Sagrada está dizendo para mim é que Deus está permitindo que essa situação na minha vida seja algo nas mãos dEle para aperfeiçoar-me. O que a Bíblia Sagrada deseja que você entenda é que isso pode acontecer. E se está acontecendo alguma coisa de muito ruim na sua vida, aprende a olhar para isso como a capacitação de Deus, a fim de que o poder dele se aperfeiçoe na minha própria vida. Dores e transes agudos na nossa vida, quando não são de nós tirados, você deve entender que eles são instrumentos que ajudarão a mim mesmo a manter-me na direção e humilde diante das conquistas. Isso estava acontecendo com o apóstolo Paulo. Ele viu cada transe agudo de sua vida, incluindo o espinho na carne que dele não saía, como um instrumento de Deus de aperfeiçoamento do poder de Deus na sua vida, sem o que nós não venceremos. A segunda dica de ouro que tem nesse trecho da Bíblia Sagrada, eu chamei de resignação. O que é resignação? É uma submissão à vontade de alguém ou uma submissão ao destino. Eu me submeto ao destino de Deus na minha vida, eu quero ser quem você quer que eu seja, eu quero fazer o que você deseja que eu faça neste mundo. E eu me entrego submissamente, eu estou resignado. Aceitar de boa vontade o que Deus deseja para você. Há coisas que nós não podemos mudar e há coisas que nós podemos mudar. Há certas coisas na vida que nós podemos e devemos mudar. Nosso comportamento, nossa maneira de ver, nosso entendimento e confissão de que estamos longe da vontade dEle e desejamos estar debaixo da vontade dEle. Mas há certas coisas na vida que nós não podemos mudar. No caso do apóstolo Paulo, era o espinho na carne. Ele não pode mudar essa situação. E então ele se entrega submisso. Sabe, eu encontro pessoas que rejeitam a vontade de Deus. Eles não podem aceitar certas coisas que Deus coloca sobre as suas vidas, porque lhes é difícil ou porque lhes é contrário ao seu próprio desejo. Mas o que Deus está falando para mim aqui na segunda dica de ouro é que quando eu me entrego de boa vontade, o poder de Deus passa a habitar em minha vida. E essa é uma condição. Quem é revoltado, tem momentos de revolta, não tem? Poxa, fala que tem, senão eu vou me sentir o pior pecador do mundo. Obrigado. 2 tens. Vamos fazer a igreja de nós 3. Nem minha mulher falou tem. Tem momentos de revolta, mas eu falo de revolta
mais como rebeldia, como dizer não ao que você quer para mim. E quando eu digo não ao que Deus quer para mim, eu estou dizendo também não quero a sua presença em mim. Em outras palavras, eu vou viver neste mundo com as forças dos meus braços e das minhas pernas, que aos 62 anos dói o dia inteiro. É melhor dizer sim e o poder dele habitar dentro de mim. Aceite de boa vontade. Não quer dizer que não devemos orar. Eu não estou pregando fatalismo, e acabou, é desse jeito. O Senhor nos convida à oração, o Senhor nos convida à busca, o Senhor nos convida à intercessão, o Senhor nos convida a orar por nós mesmos, por outras pessoas e por situações. Devemos orar, mas o que nós devemos também dizer é: seja feita a tua vontade. Às vezes, todas as vezes, eu precisarei de mais fé para dizer seja feita a sua vontade do que para dizer muda a minha situação. Mas eu devo buscar, mas devo aceitar a resposta dele para a minha vida. Terceira dica de ouro, complicadíssima, que eu chamei de prazer na dor. Prazer na dor? Nós somos masoquistas? Ou sádicos? Ou psicopatas? O masoquista gosta de sofrer, e a palavra masoquismo não tem nada a ver, ou melhor, não tem a ver exclusivamente com questões de ordem sexual. Masoquista é a pessoa que tem prazer em dor e que se entrega a sofrimentos, sejam emocionais, sejam físicos. Tem algumas crianças modernas que cortam os seus pulsos, se machucam, porque elas encontram algum prazer na dor. Isso chama masoquismo. Soprado pelo diabo. Não estou falando de sádico que gosta do sofrimento alheio e tem alegria pelo sofrimento de outras pessoas. Não. Também não estou falando de psicopatas que choram lágrimas de crocodilo enquanto você sofre. Sabe o que são lágrimas de crocodilo? Sabe de onde surgiu essa expressão? Que o crocodilo tem uma boca enorme, mas uma gargantinha assim. Então, quando ele abocanha a sua presa e começa a engolir, a garganta é apertada, e isso faz com que todas as glândulas lacrimais sejam pressionadas, porque teve que aumentar o cano de passagem, e isso aperta tudo dentro dele, inclusive as glândulas lacrimais, e faz com que ele chore aquela lágrima, mas é uma lágrima de prazer, enquanto ele está devorando a vítima. Isso chama psicopatia. Não estou falando disso. Eu estou falando de um sofrimento com propósito. Por que havia prazer na dor, nas fraquezas, injúrias, necessidades, perseguições, angústias? Por duas razões. Primeiro, eu amo meu Jesus. E ainda que eu passe por dores insuportáveis, eu me alegrarei nelas porque eu te amo. Se esse é o preço do meu amor por você, eu me alegrarei nisso. Segunda razão, está no texto. Porque quando sou fraco, então eu sou forte. O que ele está querendo dizer para mim? Não é prazer na dor em si, mas prazer no que a dor provocará em mim daqui a pouco. O poder virá, a bênção dele se instalará, a força dele estará comigo e eu andarei mais, não na força da carne, mas sim na força do poder do meu Deus. E o apóstolo Paulo dá para a gente aqui algumas coisas que aconteceram na vida dele e que desestimulam, desanimam,
derrubam a gente. E a pergunta é: quando pessoas, quando o inferno, quando as circunstâncias quiserem me jogar para o chão, sapatear em cima de mim, qual será a minha resposta? É verdade, não tem mais jeito, estou derrotado, desisto, entrego os pontos, eu não sou nada, não sou capaz de nada. Ou usar todas estas coisas como trampolim à minha vitória. Dá uma lida nos estímulos negativos de Paulo. Primeiro ele diz assim: eu já fui muito desestimulado pelas fraquezas, os tipos de estímulos negativos. Muito desestimulado pelas minhas fraquezas. O que são fraquezas? Bem, algumas possibilidades: erros de conduta, distrações no caminho, não planejar. Quem não planeja, planejou dar errado. Quem não planeja, planejou dar errado. Mas também fraquezas podem estar se referindo às fraquezas físicas dele. Talvez ele tivesse dificuldades para caminhar, talvez ele tivesse dificuldade para sustentar sua respiração, talvez ele tivesse qualquer outra dificuldade, que eram fraquezas. E estas fraquezas jogavam Paulo no chão, mas ele transformava isso em alegria, porque sabia que esta fraqueza o estava fazendo forte em Deus. Outro estímulo negativo: injúrias. Sabe o que são injúrias? Estereotipação. Ai, aquele cara é feio. Estou falando de mim. Ah, aquele cara é gordo. Estou falando de mim. Ah, aquele cara é rico. Estou falando do outro irmão. Estereotipações. Olha, o Paulo é feio, o Paulo é rasgado, o rosto dele é deformado, ele está contorcido, ele cai no chão e parece uma cobra que está morrendo. Esse cara não tem nada de Deus na vida dele, ele é, portanto, um incompetente, um incapaz. Você pensa que Paulo foi o único? Einstein, já ouviu falar de Einstein? Um dos homens mais inteligentes da história do mundo, judeu. Quando era garoto, estava na escola, era burro. Assim os mestres o chamavam. Não, pior, a professora mandou um bilhete para casa e disse para os pais: tire-o da escola porque ele tem retardo mental. Einstein. Elvis Presley quis gravar, ser cantor, e ele foi num cara que ouvia cantores para gravar, e ele cantou com aquele vozeirão, e quando ele acabou de cantar a canção, o sujeito disse para ele assim: quer um conselho? Continua sendo motorista de caminhão, porque a voz parece uma buzina de navio quando está chegando, ninguém vai te ouvir. Elvis Presley. Eu podia te falar do Macy's, que faliu 5 vezes, de George Washington, que tentou tantas vezes as eleições. Eu podia te falar de tantos outros que foram desestimulados ao mais baixo nível, mas transformaram as injúrias em forças. Ah, é? Foi isso que você disse? Mas não é isso que o meu Deus disse. Outro, necessidades. Paulo conta nas suas cartas que passou fome muitas vezes, passou perigos muitas vezes, que foi chicoteado muitas vezes, que foi preso muitas vezes. Era um homem que passava necessidades, mas para cada necessidade que ele passava, ele encontrava alegria por saber que essa necessidade o estava capacitando para receber o poder de Deus e chegar lá. Perseguições. Às vezes nós não somos perseguidos como os crentes na Arábia Saudita, ou na Síria, ou no Afeganistão, ou no Iraque. Talvez não estejamos perseguidos como os norte-coreanos cristãos o estão hoje, mas nós também somos criticados. Tem pessoas que têm ciúmes da gente, têm inveja da gente, e parece que por causa disso nos perseguem, querem ver a nossa queda, têm uma satisfação por ver a nossa derrota. Que pena. Aplaudirão.
a nossa vitória, porque foi Deus quem disse. Em angústias, principalmente a causada pelo desamor. Paulo viu nestes estímulos negativos estímulos positivos. Eu não sei o que está passando com a sua vida agora. Eu não sei o que é que desestimula você a seguir em frente. Eu não sei o que é que te abate nos momentos em que você está caminhando na direção, debaixo da vontade dEle, e vem uma coisa que te abate, que te machuca, que te lesa, que te fere a alma, o coração, rebenta com o seu emocional, te joga para baixo e quer dizer para você, não vai. Tem um filme que eu quero mostrar para você. Deixe-me falar do filme antes do filme entrar. Prepara para mim o filme, por favor. É um garoto campeão, várias vezes campeão olímpico. O filme foi produzido para falar bem da igreja dele. Quem produziu o filme queria, entre aspas, falar, olha que igreja boa que nós temos aqui. Então, embora haja propaganda da igreja dele, foca nele. Pode soltar o vídeo? Tem como? Veja para mim. Daniel Dias é conhecido como campeão mundial, o maior medalhista de todos os tempos da natação paralímpica. Mas o que algumas pessoas não sabem é que a força de Daniel não vem da busca pelos milagres, mas sim da sua fé. A minha motivação justamente vem em Cristo. Minha mãe falou, quando eu falo da sabedoria que Deus deu para eles, foi isso. Você cresceu assim, foi ele que te fez. Você é uma obra-prima de Deus. E aí foi quando eu começar a entender. Né? Todos nós somos feitos à imagem e semelhança de Cristo, mas não somos iguais. Foi com essa fé que Daniel cresceu e superou suas limitações físicas. No dia a dia, na piscina, em todos os lugares. Tem o versículo de Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, se de repente eu falo para você, cara, eu não bateria, brincadeira, não toco. Eu ando de bicicleta. O Daniel, ele viveu uma vida de uma maneira alegre, diferente, porque ele veio com muita espontaneidade, né? E acredita muito na força de Deus, que Deus hoje é todo mundo. Hoje, Daniel é muito mais do que um atleta vitorioso. Ele é um pai de família, um marido dedicado, alguém que encontrou uma carreira de sucesso com a ajuda de Deus. Ok, pode cortar para mim. Pode cortar. Daniel não é alguém que tem só uma busca por medalhas. É alguém que tem a força de Deus para levá-lo ao sucesso. Um braço acaba aqui, o outro só tem um dedo, não tem uma perna, mas é o maior campeão do mundo de natação paralímpica. E o que me encanta no testemunho dele é dizer, todos nós somos obras-primas da criação de Deus. Como alguém pode se olhar no espelho, ter um braço pela metade, na outra mão só ter um dedo, não ter uma perna e olhar para o espelho e dizer, oi, obra-prima da criação de Deus. Deus fez, lá antes de Daniel existir, antes desse menino existir, Deus o imaginou. E Deus estava no controle da formação dele no ventre de sua mãe. Deus estava no controle, mas mais do que isso, Deus já aplaudia antes dele existir as medalhas no peito desse menino. Ele é para mim um profeta de Deus a este mundo para dizer, o que é que te desestimula?
Transforme isso em trampolim à sua própria vitória. Não esquece disto. O poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deixe-me terminar contando uma história para você. Há quase 32 anos atrás, eu era pastor numa igreja em São Paulo, na Vila Prudente, de russos, ucranianos na maioria deles. A igreja, quando eu cheguei em 1986, tinha 17 membros. 17. 13 eram os fundadores da igreja, todos velhinhos. E eles todos de cabelinho branquinho. E eu tinha uma barba enorme, preta, um cabelão. E eles diziam, tu vai chegar onde a gente está hoje. E era verdade. E daquela igreja, quase que meio sem querer, nós fomos fazer um culto numa borracharia, no centro da cidade de São Paulo, num lugar chamado Rua Aurora, antigamente conhecido como Boca do Lixo, hoje evoluiu, se chama Cracolândia. E nós começamos um culto dentro da borracharia, sem saber bem o que a gente estava fazendo. E no salãozinho da borracharia, ele tirou os carros, o dono da borracharia era da igreja, tirou os carros, começou a trabalhar com os carros ali na calçada mesmo. Então o motorista de carro, enquanto esperava, entrou, borracheiro que não estava fazendo nada entrou, e o povo da rua, escutando aquela cantoria de louco, começou a entrar. E logo a gente tinha um auditório grande de prostitutas, porque ali é um lugar de prostituição, de travestis, de meninos de rua, de gente com drogas. E começamos o culto, cantando. 2 travestis estavam do meu lado, e quando eu comecei a pregar, um deles disse para o outro, é negócio de crente, vamos rapar. Eu segurei um no braço, falei, não vai não. Eu continuei pregando, e botava o dedo no nariz dele, e continuei pregando no nariz dele, e do outro, e pregando. E no final eu falei, quem quer Jesus? Um monte de gente levantou a mão, inclusive eles 2. Eu falei, não, vocês não estão entendendo, Estou perguntando quem quer Jesus, Jesus vai mudar a vida de vocês. Quem quer Jesus? Não, vocês ainda não entenderam, Estou perguntando quem quer Jesus. Vai deixar de ser travesti, vai deixar de ser prostituta, e os meninos de rua vão ter que tomar banho todo dia, escovar o dente 3 vezes por dia. Pensa bem, se você quer Jesus. E eles levantaram a mão. E aí começou uma história. Mais tarde nós começamos um movimento de escoteiros, porque tinha muita criança de rua e muita criança que moravam nos cortiços e prédios abandonados daquela região, nos lixões da cidade. Começamos um movimento de escoteiros com eles. Fizemos acampamentos e os levamos, com autorização dos pais e juízes de menores, quando não existiam pais, para os acampamentos. Batizamos vários desses meninos. E essa semana, um desses meninos me encontrou, um outro dia eu mostro a foto para você. Disse, oi Nassif, você lembra de mim? Mandou a foto do batismo. Um garotinho. Em seguida outra foto, eu sou esse aí de barba do lado direito. Um homão. Vários deles no Senhor Jesus, com família. Algo de maravilhoso estava acontecendo lá. E no dia 28 de março desse ano, eu vou pregar para todos eles. Os missionários e as crianças que são adultos, virão com as suas famílias, os que ainda moram em São Paulo, para comemorarmos quase 32 anos do início daquele trabalho. Muitas vezes, nós enfrentamos situações que não imaginávamos porque as estávamos enfrentando. Hoje, 30 anos depois, eu olho para trás e vejo meninos de rua, homens feitos, casados, de família, crentes. Eu posso entender um pouco do meu passado. Tudo que eu sei da minha vida é de hoje para trás. Eu não sei nada daqui para frente, a não ser que Deus tenha um propósito para a minha vida. Talvez você vá me chamar de um crente, de um pastor liberal ou pecador, com o que eu vou te dizer.
Mas nos últimos 10 meses, louvores vêm à minha mente, como esse que cantamos agora: te adorarei, Senhor, em todas as circunstâncias. Há circunstâncias que são demasiadamente difíceis, não por não crer, não por não adorar, porque é difícil. Ou o hino que acabamos de cantar, quem vai te entender? Quando eu vejo esse cara dizendo: 3 vezes eu pedi a Deus, tira esse espinho de minha carne. E Deus disse: minha graça te basta. Então, quando eu estive com esse texto nessa semana, para mim eu entendi Deus dizendo: minha graça te basta. Meu poder se aperfeiçoará na tua fraqueza. Alegre-se nos seus sofrimentos. E quando Deus me deu esse texto da Bíblia sobre alegria, aí que você vai me chamar de incrédulo, me veio à mente um samba. Tudo bem se eu perder o emprego hoje, mas me veio à mente um samba. Como eu não sei cantar, eu vou declamar o samba para você. Tristeza, por favor, vá embora. Minha alma que chora está vendo o meu fim. Fizeste do meu coração a sua moradia. Eu gostaria de voltar à alegria e de novo poder cantar. Eu não sei como vai você, mas eu sei que, seja lá o que está acontecendo em tua vida, é o poder de Deus fazendo você caminhar à vitória. Não perde a esperança, vai em frente em nome de Jesus. Amém? E como eu também não sou muito liberal, eu fiquei falando para Deus: Deus, eu estou orando, você me dá um samba, isso não faz sentido. E aí eu fui numa festa de aniversário ontem que tinha um cantor ao vivo, e o que ele cantou? Tristeza, por favor, vá embora. Eu falei: ok, entendi, o Senhor mandou o profeta para confirmar que foi tu mesmo. Um profeta. Deus te abençoe. Recebeu essa palavra?